uma vez. Para quem não me conhece, sou o Felipe. Tô brincando, irmãos. Já falei aqui com os irmãos. Que alegria, né? Nós podemos agora cantar e refletir na palavra de Deus, meditar naquilo que Deus tem para nos ensinar. Semana passada nós iniciamos a nossa nova série de mensagens, lutando contra a incredulidade. Falamos um pouquinho sobre como vencer a ansiedade diante dos dias difíceis, diante dos medos, daquilo que nós não sabemos do que irá acontecer no amanhã. Nós aprendemos que nós devemos viver o hoje e descansar nas promessas do Senhor no hoje. Nós refletimos sobre as promessas de Deus para nós no dia de hoje. Amanhã pertence ao Senhor e é isso que nós devemos descansar nele. E hoje então nós vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre o orgulho, lutando contra o orgulho. O que isso tem a ver com incredulidade, né? Até aqui então a gente viu sobre a ansiedade, que ela nasce quando nós temos dificuldade de confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus. Mas a incredulidade, irmãos, ela não apenas produz ansiedade, porque a ansiedade é uma forma, ela é também um ato de incredulidade. Quando nós deixamos de confiar no Senhor, deixamos de descansar nas promessas de Deus. Mas a incredulidade, ela também produz orgulho. Um coração incrédulo é um coração orgulhoso. Por isso que normalmente quando nós pensamos em orgulho, nós achamos que o orgulho e a incredulidade são pecados diferentes. Nós achamos que existe o pecado do orgulho e o pecado da incredulidade. Agora, o orgulho, ele é uma das expressões de incredulidade. O orgulho é uma das expressões de incredulidade. A ansiedade, por exemplo, é uma forma de orgulho. A ansiedade é uma forma de orgulho. Afinal, normalmente quando nós associamos o orgulho, a arrogância, a ansiedade, a fraqueza. Mas a Bíblia, ela mostra para nós, os irmãos podem ver isso na Bíblia, que muitas vezes a ansiedade e o orgulho são mais próximos do que nós imaginamos. A ansiedade e o orgulho, elas andam juntas. O orgulho não é apenas pensar, a gente pensar, o orgulho é eu pensar somente em mim. Também o orgulho, mas não é somente isso. Não é apenas pensar que somos melhores do que os outros. O orgulho é viver como se tudo dependesse de nós. O coração orgulhoso é um coração que acha que depende dele. As coisas é sobre ele. Tudo é sobre ele. O orgulho é viver assim, é como se tudo dependesse de nós, é tentar assumir a responsabilidade que pertence a Deus. E muitas vezes, irmãos, como nós queremos ser Deus, o nosso próprio eu. A gente como cristão, você pode concordar comigo, que a gente acredita que há um só Deus, não é verdade? Você crê nisso? Há um só Deus? Nós cremos nisso. Mas muitas vezes na prática, e muitas vezes não, na maioria das vezes na prática, nós vivemos como se o nosso eu fosse Deus. Um desejo do eu ser o Senhor. O desejo do nosso eu estar no centro. Do nosso eu ser o Senhor das nossas vidas. E por isso que quando nós recusamos a descansar nas promessas de Deus e em Deus, e insistimos carregar as lutas sozinhos, achando que tudo depende de nós e é sobre nós, nós estamos praticando uma forma de orgulho. Então a ansiedade e o orgulho, elas andam juntas. Alguém que é ansioso, normalmente é orgulhoso. Alguém que sofre com ansiedade, que eu compartilhei com os irmãos semana passada, que eu sofro, eu luto contra isso, e eu luto também contra o orgulho. E com certeza você pode falar comigo que assim como você luta com a ansiedade, você também luta contra o orgulho. Irmãos, é fácil perder uma discussão? Alguém gosta de perder a discussão? Ninguém gosta de perder a discussão. Não, a gente veio no mundo para vencer. E é isso, é essa luta do nosso eu. E o que a ansiedade então tem a ver também com orgulho? É interessante porque eu comecei a pesquisar, ler alguns versículos e pensar se a ansiedade anda junto com o orgulho. E esse texto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, de 1 Pedro capítulo 5, ele vai mostrar isso para nós. Se os irmãos forem ver comigo ali, o texto vai dizer o seguinte: todos vocês sirvam uns aos outros com humildade. Então aqui eu destaco a primeira palavra, humildade. Pois Deus se opõe ao que, irmãos? Aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem todos o que, irmãos? Ansiedades. Os irmãos estão vendo que a gente acha muitas vezes que o orgulho anda separado da ansiedade, mas olha o que o texto mostra para nós. Entreguem ao Senhor a ansiedade. Por quê? Olha que interessante, observa essa sequência. Sirva os outros com humildade,
Deus se opõe aos orgulhosos. Então Deus fala sobre o orgulho, depois Deus fala sobre o coração humilde, e aí ele termina falando sobre ansiedade. Pedro, irmãos, está nos ensinando nessa carta que lançar ansiedade sobre Deus é um ato de humildade. Lançar, quando nós descansamos em Deus, quando nós, diante das lutas, diante das incertezas do amanhã, quando nós aprendemos a descansar, a lançar sobre Ele a nossa ansiedade, isso, irmãos, é um ato de humildade. Por isso que nós só conseguimos descansar em Deus quando nós formos humildes, nos humilhando perante o Senhor. Por isso, manter a ansiedade nas próprias mãos, manter os problemas nas próprias mãos, manter o dia de amanhã nas próprias mãos, onde muitas vezes nós achamos que nós controlamos a vida, irmãos, isso é uma forma de orgulho. John Piper, no seu livro, inclusive, Lutando contra a Incredulidade, ele vai dizer o seguinte, que a ansiedade é uma forma de orgulho, porque ela não confia que Deus cuidará de nós. Ela assume para si uma responsabilidade que Deus nunca pretendeu que carregássemos. A ansiedade é uma forma de orgulho. Por isso que eu e você, nós lutamos diariamente com a ansiedade, lutando contra o orgulho. Quando nós ficamos ansiosos, muitas vezes nós estamos dizendo o seguinte para Deus: eu preciso controlar o amanhã. Viver sem saber o amanhã, viver sem a certeza do amanhã, é muito difícil. E quando nós ficamos ansiosos, também estamos dizendo para Deus: eu preciso garantir que amanhã vai ter pão. Eu preciso garantir que amanhã as coisas vão estar bem. Eu preciso garantir que as coisas precisam estar na minha mão. Quando nós estamos ansiosos, muitas vezes também nós estamos dizendo para Deus: tudo depende de mim. Alguém que é ansioso, ele vive de uma forma como se fosse um ateísmo, né? E eu acredito em Deus, ateísmo prático. Eu acredito em Deus, mas na prática é difícil a gente confiar em Deus. A grande verdade, irmãos, é que nós não somos Deus. Não controlamos o amanhã. Nós não sabemos o que irá acontecer amanhã. Eu estava conversando com o irmão antes do culto aqui, que eu tinha um pastor lá em Curitiba, que ele falava para mim: viva um dia de cada vez. Ele sempre falava isso para mim. Eu luto muito contra a ansiedade, ele falava: Felipe, vive um dia de cada vez. É claro que é muito bonito a gente falar isso, né? E na prática, diante de uma luta, diante de um amanhã que é incerto, diante de dormir, lá no momento de dormir, a gente esquecer do problema, isso é difícil. Mas, irmãos, nós não sustentamos o universo. Nós não conhecemos todas as coisas. Por isso que no texto da semana passada, domingo passado, a gente viu isso. Que a gente se preocupar, a gente consegue mudar alguma coisa no amanhã? É isso que Jesus estava dizendo no Sermão da Montanha. A sua preocupação, a minha preocupação, a gente não consegue mudar o dia de amanhã. A gente não consegue alterar nada no dia de amanhã. O orgulho, ele tenta sentar no trono de Deus. A ansiedade, ela aparece quando nós percebemos que nós não conseguimos sentar no trono. Os irmãos estão entendendo? Que o orgulhoso, ele quer sentar no trono, ele quer ser o centro. A ansiedade, ele até quer, só que ele está tão com medo que ele não consegue confiar em Deus. E o desejo dele é ser o centro. Porque a ansiedade, enquanto a ansiedade diz, irmãos, que será que Deus realmente vai cuidar de mim? Será que esse problema vai ser resolvido? Será? E tantos serás na nossa mente, tantas incertezas. A ansiedade diz isso para nós. Agora o orgulho diz: eu não preciso que Deus cuide de mim. Eu consigo. A ansiedade, irmãos, ela duvida da provisão de Deus. A ansiedade, quando a gente é ansioso, a gente duvida do que Deus pode prover amanhã, que Deus está no controle de todas as coisas. O orgulho, irmãos, ele duvida da necessidade de Deus. Por isso que por trás de todo coração orgulhoso, existe alguém que está confiando mais em si mesmo do que no Senhor. Foi exatamente, irmãos, isso que aconteceu, por exemplo, no Éden, lá em Gênesis. Já falei aqui, semana passada, naquele momento onde entra o pecado no mundo, quando a serpente ela convence Adão e Eva de que eles não precisavam depender de Deus, que eles poderiam ser os seus próprios senhores, eles poderiam decidir por si só o que era certo e o que é errado. Todo orgulhoso, então, ele nasce quando nós deixamos de confiar na sabedoria de Deus, que Deus é o Senhor das nossas vidas, para confiar em nós. Quando nós deixamos de depender nas forças de Deus,
para depender das nossas forças, do nosso trabalho. Porque a gente sabe, a gente quer estar no controle porque a gente sabe o que é melhor para nós. Por isso que John Stott vai dizer que a essência do pecado é o homem substituir Deus por si mesmo. No Éden a gente vê o desejo de Eva, de Adão, deles tentarem ser o Senhor da vida deles. E essa é a definição de orgulho, é colocar o eu no lugar que pertence a Deus. É quando você decide viver para si mesmo. É quando você decide tomar as decisões pensando em você. E essa é a luta. C.S. Lewis vai falar que o orgulho é o completo estado de espírito anti-Deus. Por isso que Pedro vai dizer que Deus se opõe ao orgulhoso. Deus se opõe. Mas Ele concede graça aos humildes. Olha que lindo esse versículo. Mas ao mesmo tempo olhar para esse versículo e pensar em nós e não no outro, é claro, é um grande desafio que Deus se opõe ao nosso coração orgulhoso. Se opõe quando nós queremos ser o centro, quando nós queremos vencer as discussões, quando nós queremos ser o rei do universo. É isso, Deus se opõe a esse coração. Mas Deus, irmãos, concede graça aos humildes. Quando nós humilhamos perante o Senhor, quando nós entendemos quem nós somos, a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, o orgulho é uma forma de incredulidade. O orgulhoso, se você pode concordar comigo, que o orgulhoso ele pode até acreditar que Deus existe. A gente acredita que Deus existe, mas a gente vive como se a gente não precisasse dele. A gente ora pouco, é uma forma de orgulho. Você sabia disso? Orar pouco é uma forma de orgulho? Porque você vive pensando, eu não preciso disso. É claro que você não fala isso, né? Você não coloca lá no Instagram uma foto sua e diz, eu não preciso de Deus. Hashtag. Ninguém faz isso. Mas as nossas atitudes demonstram isso. A gente depende pouco de Deus, irmãos. Não é verdade? A gente depende pouco, a gente quer estar no controle. A gente reconhece pouco a nossa necessidade da graça de Deus. A gente confia muito na gente, nas nossas capacidades, e pouco, irmãos, na suficiência de Cristo. É por isso que aí a gente vai para o texto que nós vamos estudar nessa noite. Jesus, ao olhar aquele coração orgulhoso das pessoas, dos religiosos, Jesus ele conta uma parábola. Os irmãos sabem que parábola era uma forma, até hoje, uma forma muito eficaz para trazer algum ensinamento, uma história. Quando a gente conta uma história para alguém e tem uma aplicação, isso nos ajuda a entender melhor. E Jesus então ele conta essa parábola, essa história de um fariseu e de um publicano. O fariseu era aquele homem religioso, os irmãos sabem disso. Era alguém como nós, que domingo após domingo estava numa sinagoga, numa igreja, sabia da palavra de Deus, cobrava a palavra de Deus, sabia muito sobre a Bíblia, sobre a Torá. E o publicano era aquele que era rejeitado dos israelitas. Alguém que tinha se vendido, alguém que não era mais, apesar de ser um judeu, mas as pessoas não consideravam ele mais como judeu, ele era odiado pela sociedade. E Jesus ele conta essa parábola, mostrando para nós que ninguém está mais longe de Deus do que a pessoa que acredita que consegue chegar em Deus sozinho. Ninguém está mais longe de Deus do que a pessoa que acredita que consegue chegar até Deus sozinho. E aqui eu quero conversar com os irmãos em 3 grandes perigos que um coração de orgulhoso pode trazer para nós, no dia a dia, nas nossas vidas. O primeiro perigo é que o orgulho nos faz confiar em nós mesmos. Isso é uma definição de orgulho, e Jesus ele mostra isso nessa parábola. Ele vai dizer o seguinte: então Jesus contou a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Irmãos, olha que interessante. Antes mesmo de Jesus começar a parábola, a história, Jesus ele já coloca ali um ensinamento. O que? Jesus ele revela o problema antes de começar a história, dizendo que a questão daqueles homens, daqueles fariseus, não era apenas que eles desprezavam os outros. O final do versículo mostra isso. Mas o problema principal, eles que confiavam em quem? Em si mesmo. Esse é o grande problema, aqui está a grande sacada da parábola. Que aqueles homens, eles confiavam, e é essa a essência do orgulho, é a confiança em si mesmo. O orgulho, irmãos, não é apenas pensar que você é melhor que os outros. Isso é um dos aspectos do orgulho, mas não é apenas isso.
O orgulho é acreditar que você consegue viver sem depender de Deus. O orgulhoso, ele pode frequentar a igreja, assim como aquele fariseu. O orgulhoso, ele pode saber do texto bíblico, ele pode saber da parábola, ele pode frequentar, ele pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, está servindo na igreja. Ele pode até mesmo fazer orações, mas no fundo, irmãos, a nossa confiança, o coração orgulhoso, a confiança dele está na sua própria capacidade, está na sua própria inteligência, no seu próprio recurso. Por isso que é tão difícil para o orgulhoso ser menor que o outro. E aqui nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele precisa ter mais recursos, ele precisa desempenhar algo mais do que o outro, porque é difícil para ele. O orgulho é isso, é uma forma de incredulidade. A incredulidade diz: eu não preciso, eu não posso confiar totalmente disso. O orgulho, perdão, ele diz: a incredulidade, não posso confiar totalmente em Deus. O orgulho diz: eu não prefiro confiar totalmente em Deus. Ambos os casos, irmãos, os dois casos, tanto do orgulhoso como da incredulidade, mostram para nós que Deus, ele deixa de ocupar o centro das nossas vidas. E aí o fariseu dessa parábola, esse homem que Jesus está contando essa história, e possivelmente ele estava em volta de vários fariseus, de várias pessoas, e esse fariseu, ele não estava olhando para a graça de Deus, ele estava olhando para o seu currículo espiritual. Até porque, olha que interessante esse currículo dele. Vamos ver esse currículo. Olha a oração que ele fazia na sinagoga. Ele diz: olha, o fariseu em pé fazia essa oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. Então, o que a gente destaca? Que ele não era um pecador, que ele não era desonesto, que ele não adulterava. E aí o texto continua dizendo: e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Gente, vamos olhar agora, olhar humano. É um bom cristão? É. Vamos pensar aqui. A primeira coisa que os irmãos vão ver é que ele vai dizer: eu não sou como os outros. Então a gente já vê que ele é alguém diferente. E aí está um grande ponto do religioso orgulhoso, que ele gosta de olhar o pecador e falar: eu não sou como aquela pessoa. Olha outra coisa que ele vai dizer: eu jejuo. Está difícil jejuar, né, irmãos? Ficar sem comida aí, ficar sem um doce, eu luto contra isso, é o jejum meu. E ele está dizendo isso: eu jejuo. Outra coisa, eu dou o dízimo. Rapaz, Felipe, está tão difícil, eu escuto tudo isso, todo dia no corredor parece que eu escuto isso aqui da igreja. Todo dia não, todo domingo. Pastor, não estou conseguindo contribuir. Eu não estou me importando, tá, irmão, com sua contribuição, no sentido se você vai conseguir ou não. Faz diferença, eu não estou dizendo que não faz diferença. Mas isso não demonstra para você falar para mim, ou falar para alguma pessoa. Eu não estou dizendo que é pecado você falar para mim isso, tá, irmão? Mas a gente demonstrar que a gente é ou não é, isso não mostra para nós se nós somos cristãos de verdade. Porque ele está mostrando: eu dou o dízimo. Ele vai dizer: eu faço as coisas, olha aqui meu currículo, eu consigo. Então a oração dele, olha que interessante, irmãos, a oração desse orgulhoso não era sobre Deus. Era sobre quem? Sobre ele mesmo. Por isso, deixa eu trazer uma reflexão para você. Como é a sua oração? Como é a sua oração? Sobre o que você ora? Já pensou nisso? Qual é os aspectos da sua oração? O que você pede? João Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, dia após dia, irmãos, o nosso coração está produzindo por si só a idolatria. Desde o Éden, irmãos, o orgulho convence o homem que ele pode ser o seu próprio Deus. Foi isso, como eu disse para os irmãos, que a serpente ofereceu a Eva. Olha o texto: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, o desejo do homem. Como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Então, o nosso desejo de conhecer as coisas, de ser melhor, de saber das coisas. A tentação não era simplesmente comer aquele fruto bonito. Nossa, que bonito aquele fruto. Era sim viver de uma independência de Deus. Eles queriam ser o Deus das suas próprias vidas. Era trocar essa dependência por uma autonomia. Até porque a gente nasce, a gente cresce já querendo ser autônomo. Ter uma autonomia na vida. A gente não precisar dos outros. Isso é do coração humano. A oração, aquele homem, a tentação
de Eva, a tentação de Adão era trocar a confiança em Deus para uma autossuficiência. Irmãos, continua sendo a luta minha, a sua luta até hoje. Tim Keller escreveu o seguinte, que o orgulho é a ilusão de que somos competentes para dirigir nossa própria vida sem Deus. O orgulho é essa ilusão que a gente pensa, que a gente vive, né? Não que a gente, como eu disse para os irmãos, não que a gente fala isso, que a gente é orgulhoso, ou que a gente não confia em Deus, mas as nossas atitudes no dia a dia demonstram isso, que a gente é competente para dirigir a nossa própria vida. Quando você deixa de orar, é isso. Você está mostrando para Deus o seguinte: Felipe, eu tenho uma dificuldade de orar. Eu sei que às vezes separar um tempo é difícil, mas, irmãos, a gente prioriza tantas coisas no nosso dia a dia. Então, quando a gente deixa de orar, a gente está mostrando isso, que a gente consegue. Eu não preciso de Deus. Porque quando você passa uma luta que você não consegue, o que você faz? O que você faz, irmão? Você ora. Quando eu chego no meu limite, que eu falo, opa, aqui eu já não vou. Aí eu oro. Esse é o grande problema meu, esse é o seu grande problema, que a gente busca a Deus no nosso limite. Quando a gente vai até o nosso, opa, agora eu não consigo mais. Eu lembro quando eu era adolescente, meio revoltado, né? Adolescente revoltado. Tinha um culto lá em Guatemi, onde meu pai era pastor, tinha o culto de quarta-feira, o culto de oração. E era sempre as mesmas pessoas. Não sei se na sua igreja antigamente era assim, era sempre os mesmos. Quando surgia um diferente, eu adolescente pensava, deve estar passando luta. Olha o coração, né? Eu olhando para a vida do outro. O cara foi no culto de oração, fazia um ano que não ia. Foi no culto de oração, pensava, tá passando por luta. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, a gente socorre, a gente busca ao Senhor quando a gente não tem mais saído. Isso é uma demonstração de orgulho. É uma demonstração que a gente, até aqui a gente consegue. O orgulho, irmãos, faz a gente acreditar que a gente não precisa de ajuda, que a gente não precisa prestar conta, que a gente não precisa aprender, que a gente não precisa se arrepender, que a gente não precisa da graça. Mas a verdade, irmãos, é que o Evangelho, ele é contrário a isso. João 15:5, Jesus vai dizer, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer o que, irmãos? Coisa alguma. Irmãos, sem o Senhor nós não conseguimos fazer coisa alguma, não pouca coisa, é nada. Sem Deus você não conseguiria vir até aqui. Sem Deus você não conseguiria acordar e trabalhar amanhã. Sem Deus você não conseguiria estudar, fazer uma faculdade, ter um bom trabalho. Sem Deus você não conseguiria pagar a conta desse início de mês, mesmo que está difícil. Mas sem Deus você não consegue nada. Eu e você, nós não somos nada. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês sem mim, vocês não podem, além de produzir fruto, vocês não podem fazer coisa alguma. A vida cristã, ela começa quando nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Cristo. Não é um pouco. Não é no domingo, não é num dia de luta, numa tempestade, não. É dia após dia, nós dependemos da graça de Deus. Você crê nisso, irmão? Que no seu trabalho, você depende da graça de Deus. Na sua casa, você como pai, você como mãe, não é por você, você depende de Deus. Por isso que quanto mais perto de Deus alguém está, mais consciente ele fica da necessidade de Deus. Como diz Martim Lutero, toda vida do cristão é uma vida de arrependimento. Toda vida, não é só quando a gente peca ou quando a gente passa por uma luta. Não, é do início ao fim, irmãos. A nossa luta é de uma vida de arrependimento, é contra o orgulho. O orgulho diz, eu consigo. Agora a fé diz, sem Cristo eu não posso fazer nada. Sem Cristo eu não posso fazer nada. Por isso que diante de alguma decisão no seu dia a dia, você precisa lembrar, sem Jesus eu não consigo. Sem Cristo eu não consigo educar os meus filhos. Sem Cristo eu não consigo amar o próximo. Sem Cristo eu não consigo fazer uma entrevista de emprego e passar. Sem Cristo eu não consigo ter um bom casamento. Sem Cristo eu não consigo viver em comunidade. Sem Cristo a gente não consegue nada. E aí uma das perguntas que mais importantes que nós podemos fazer hoje é: em que área da minha vida estou confiando mais em mim do que em Deus? Qual é a área? A área talvez você tenha esquecido de se humilhar diante do Senhor, de orar.
Porque, irmãos, toda vez que a autossuficiência ocupa o lugar da confiança em Deus, o orgulho venceu a batalha. Mas, irmãos, quando nós reconhecemos a nossa dependência de Cristo, a fé começa a vencer a incredulidade. No dia a dia, quando nós confiamos, por isso que a ansiedade e o orgulho andam juntos. Essa luta. O segundo perigo em ter um coração orgulhoso é que o orgulho nos leva a comparar e desprezar as pessoas. Os dois principais mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Todo pecado, ele deixa de amar a Deus, o homem e a mulher deixam de amar a Deus e também deixam de amar o próximo. Por isso que na luta contra um casamento, por exemplo, um problema no casamento, há um pecado. Na luta contra uma discussão em família, lá de um irmão com irmão, há um pecado. Na qualquer discussão, num relacionamento, há um pecado. Isso é certo, é bíblico isso. Porque quando nós deixamos de amar a Deus, quando nós deixamos de amar o próximo, aí vem problema. E aqui, esse coração orgulhoso, ele nos leva então a cometer o segundo pecado, que é olhar para o outro e desprezar o outro. O texto vai dizer o seguinte, que o fariseu ficou sozinho e fez a seguinte oração: eu te agradeço porque eu não sou como as outras pessoas. Irmãos, depois que o orgulho nos faz confiar em nós, ele produz um segundo fruto, que é da comparação. O fariseu, ele não encontra, é interessante isso, porque o orgulhoso, ele não encontra a sua identidade na graça de Deus. Ele busca a sua identidade comparando com outra pessoa. É isso. Ele não olha, o padrão dele não é Deus, o padrão dele é sempre alguém pior que ele. Ele encontrou, então, perceba, irmãos, que ele não olha para Deus, ele olha para o publicano. Ele não mede sua vida espiritual olhando para Deus, para a santidade de Deus. Até porque, irmãos, se a gente fosse olhar realmente para Deus, é muito difícil ser igual a Deus. É nosso dia a dia, a gente quer ser, a gente deseja ser parecido com Ele. Mas a nossa régua é em Deus, não é no outro. E esse fariseu, ele mede a sua vida pelos pecados dos outros. Então, quer ver que eu sou mais crente? Olha o outro. Olha o que eu faço e olha o que ele não faz. É isso, ele não olha para Deus, ele olha para o outro. O orgulho, irmão, sempre precisa de alguém para se sentir superior. O orgulhoso sempre precisa de alguém para se sentir superior. Por isso que o orgulhoso, lá na história, né, do filho pródigo, para mim assim, é um centro do evangelho, aquela história, é algo muito poderoso que tem naquela história. E ali está o filho mais novo que peca, que é um publicano, que vive a vida desregrada, gastou seu dinheiro com prostituta, e o filho mais velho, que é um exemplo. Alguém que não peca. E aí, o orgulhoso, o filho mais velho, até então estava tudo certo, mas quando o filho mais novo chega, agora há uma comparação. De, olha o que ele fez e olha o que eu faço. Por isso que o orgulhoso é assim, ele precisa de alguém. Ele precisa ter alguém menor que ele do lado. Ele precisa ter alguém que esteja pecando, porque daí ele olha e pensa, opa, eu estou bem. O orgulhoso, ele vive sempre fazendo essa comparação, eu sou melhor do que ele. Eu sirvo mais do que ele, eu conheço mais a Bíblia, eu sou mais comprometido, eu sou voluntário, eu faço mais pela igreja, eu dou mais dízimo. Então é isso. A comparação, irmãos, é uma das evidências mais claras de um coração dominado pelo orgulho. Porque quando nós olhamos para os outros, sempre nós encontramos alguém pior, não é verdade? Sempre. Tanto para o lado do problema. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, num aconselhamento, e a gente estava falando sobre isso. Que a gente precisa viver com outras pessoas para ver que o nosso problema não é tão grande assim. Mas também o coração orgulhoso, ele precisa viver com alguém pior do que ele, abaixo dele, para quê? Porque ele percebe, não sou tão ruim assim. Meu pecado não é tão grande assim. Já pensou assim? Não, calma aí, eu nem peco como esse. A gente olha, você viu o que aquela mulher fez? Você viu o que fulano fez? Por quê? Porque ele precisa comparar. Agora, quando nós olhamos para Deus, tem como fazer isso, irmãos? Tem como a gente falar, Deus, tem sido melhor que o Senhor, viu? Não tem.
Por isso que nós precisamos olhar para Deus, porque aí a gente vê o quanto nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Tim Keller vai dizer que a religião baseada no desempenho sempre leva à comparação. Porque você precisa provar para si mesmo que é melhor que alguém. Então, a religião baseada no desempenho, e aí a religiosidade que a gente tem visto nos dias atuais é uma religiosidade assim, de desempenho, ela precisa, sempre ela leva a comparação. A gente se compara às outras pessoas, a gente se compara, e a gente vive num meio que, não só no meio espiritual, né? Não só no meio cristão, mas em tudo a gente se compara. No trabalho, a gente olha alguém que exerce a mesma função que a gente, na rede social, a gente vive se comparando. A gente olha alguém que exerce a mesma função no trabalho, a gente se compara. A gente olha um amigo que era para viver na mesma patamar que a gente está se comparando. Então, a vida a gente se compara dia após dia. E agora, a religiosidade, ela baseada nesse desempenho, naquilo que a gente faz, ela leva isso a gente a uma comparação. Então, se você tem lá no seu caderninho, que você ora 10 vezes ao dia, que você lê a Bíblia, que você faz isso, você faz tudo certinho, uma hora ou outra, ou talvez você já está se comparando com alguém. Agora, o Evangelho, irmãos, ele faz exatamente o contrário. O Evangelho, ele destrói comparação. Sabe por quê? Na cruz, ninguém é melhor. Todos somos pecadores. Todos necessitamos da mesma graça, todos dependem do meu Salvador. Por isso que lá em Romanos, Paulo vai dizer que todos pecaram. Então, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então, quando nós olhamos para Deus, quando a gente para de se comparar com o vizinho, com a pessoa que está do lado, a gente olha para Deus, a gente vai entender o seguinte, que nós não conseguimos alcançar esse padrão. Por quê? Porque a gente peca, porque a gente falha. O problema, então, do fariseu, irmãos, não era se comparar, simplesmente apenas comparar-se, mas era desprezar o outro. Jesus diz que ele confiava na sua própria justiça e o desprezava demais, o texto vai dizer isso. Por isso que sempre que a comparação entra pela porta, o amor sai pela janela. Sempre, em todas as áreas que a comparação chega, o amor sai pela janela. O orgulho, irmãos, nos faz, a gente se transforma em juízes das pessoas. A gente passa a enxergar os defeitos com mais facilidade. É isso. Coração orgulhoso é isso, a gente passa a olhar o outro e ver os defeitos do outro, nós criticamos mais. A gente deixa de ajudar as pessoas, de dar as mãos àqueles que estão caídos, porque a gente gosta de estar no alto. O orgulhoso, ele olha outra pessoa sofrendo, e ele não quer muito ajudar, porque ele está no alto, ele está melhor do que aquela pessoa. Nós criticamos mais, nós perdoamos menos, nós temos menos compaixão. Nós temos menos paciência com as pessoas. E C.S. Lewis vai dizer então que o orgulho não encontra prazer em possuir algo, mas em possuir mais do que o outro. É uma luta isso, porque o orgulho faz isso. A gente não quer possuir alguma coisa, a gente quer possuir mais do que alguém. Não é que a gente quer trocar de casa, a gente quer ter uma casa melhor do que a outra pessoa. Não é que a gente quer trocar de carro, a gente quer ter um carro melhor do que o outro. Não é que a gente quer postar lá que a gente está viajando e ter um casamento feliz. Não, é que a gente quer mostrar para os outros que a gente tem um casamento melhor do que os outros. É por isso, irmãos, que o orgulho é tão destrutivo para os relacionamentos. Para o segundo mandamento mais importante, porque ele transforma irmãos, pessoas, em concorrentes. Ele transforma amigos em rivais, servos em competidores. O orgulho, irmãos, faz a gente esquecer que a igreja não é uma competição. A igreja não é uma competição. Não é quem serve mais, quem faz mais ou quem faz menos. A igreja é uma família, onde cada um tem o seu papel, onde cada um tem a sua função. E aí, Paulo, enviando a carta em Filipenses capítulo 2, Paulo vai olhar para Jesus. E ele dá o exemplo de Jesus, ele vai dizer o seguinte, olha, não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Há um desafio, né? Esse versículo aqui é um grande desafio. Ele vai dizer, não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém. E aí ele diz, sejam humildes. Agora, a gente pensa, não, até humildade a gente até consegue um pouco.
Mas agora esse segundo ponto é difícil, considerar o outro mais importante que a gente. Porque a gente deixa de olhar para as nossas necessidades e passa a olhar as necessidades do outro. Sabe por que a gente é ansioso? Sabe por que a gente é incrédulo? Porque a gente está olhando para nós. O ansioso, e aí eu estou dizendo, tá, irmãos, eu já disse que eu luto contra isso. Eu estou mostrando, eu estou vivendo isso de uma forma que eu estou mostrando que eu não... Muitas vezes é difícil olhar para o outro e perceber que o outro é mais importante que eu. Que as minhas necessidades, se eu vou ter o churrasco de amanhã, se eu vou ter o melhor emprego no mês que vem, se eu vou trocar de casa, se eu vou comprar de carro, não, eu olho para o outro. Não é olhar para mim, não é olhar para as minhas necessidades. O cristão, ele não foi chamado a olhar para si. Aí está o grande desafio, né? É verdade, irmãos? Não olhar para si. Nesse mundo selfie, nesse mundo que a gente tem tudo espelho olhando para nós, a gente olha para o carro, olha para nós, a gente olha no celular, a gente está olhando para nós, nesse mundo que é sempre olhando para si mesmo, o desafio do cristão é negar a si mesmo. O desafio do cristão é olhar que o outro é mais importante do que eu. E é isso, o Evangelho nos ensina que nós precisamos não precisamos nos exaltar, porque Cristo Jesus já nos aceitou. Você não precisa fazer mais nada, nós não precisamos provar o nosso valor, porque a nossa identidade não está naquilo que eu tenho ou que eu não tenho. Eu não preciso provar para as pessoas do que eu sou melhor do que elas. Eu não preciso provar para os outros que eu tenho o melhor emprego ou que eu troquei de carro. Por quê? Porque a minha identidade está naquilo que Jesus fez por mim. Amém? A sua identidade está em Jesus, não está no seu melhor emprego, não está no salário de 20 mil, não está naquilo que você possa, a sua identidade está em Jesus. Aí você vai dizer, Felipe, mas isso não é suficiente. E essa é a grande luta da carne. Porque Jesus, ele deixa de ser suficiente, ele passa a ser insuficiente. Só Jesus não está bom. Eu preciso de algo a mais. Nós não precisamos, irmãos, nos comparar. Sabe por quê? Porque a graça foi dada igualmente a todos nós. A graça foi dada igualmente a todos nós. Tem uma frase de John Stott que eu gosto muito, ele diz, ao pé da cruz o terreno é plano. O que isso significa? E na cruz, meu irmão, todo mundo está no mesmo patamar. Não existe superior, não existe inferior. Não existe um apóstolo, não existe um pastor, não existe um mais que apóstolo, já não sei, mas não existe. Por quê? Porque aos pés da cruz nós somos todos iguais. Não existe cristãos de primeira ou segunda categoria. Não existe na pé da cruz, não existe um pastor que está mais no alto e os outros estão mais embaixo. Não. Existe apenas uma multidão de pecadores alcançados pela graça. É isso, ao pé da cruz. Por isso que nós devemos olhar ao pé da cruz. Uma das formas mais rápidas de identificar o orgulho é observar como reagimos ao sucesso dos outros. Por exemplo, você se alegra quando alguém é honrado? Você celebra quando alguém cresce? Você fica feliz quando Deus usa outra pessoa e não você? Ou sente inveja, desconforto, necessidade de competir? Por isso que o orgulho, o orgulho compara, a humildade celebra. O orgulho, irmãos, despreza, agora a graça acolhe. É isso, enquanto mais entendemos o Evangelho, menos necessidade sentimos de nos colocar acima de qualquer pessoa. Quanto mais nos entendemos o Evangelho, quanto mais profundo o nosso relacionamento com Jesus, menos a gente precisa provar que a gente tem o que a gente não tem. Menos a gente precisa provar que a gente é o que a gente não é. E por último, o último perigo é que o orgulho nos impede de receber a graça de Deus. Aqui é o maior perigo. Porque o texto vai dizer mas o cobrador de impostos ficou à distância e não ousava sequer levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. A gente chega no ponto central da parábola. Chegando no final, porque o fariseu ele era religioso, o publicano era pecador. Então a gente tem um fariseu que era muito religioso, tem um publicano que era pecador. O fariseu tinha um currículo, jejum, eu dou dízimo, eu oro. O publicano
Ele olha e diz: Deus, não tenho nada, sou pecador. O fariseu, ele apresentou suas obras. O publicano, ele pede o quê? Misericórdia. E Jesus, então, ele faz essa afirmação chocante nos próximos versículos, perguntando quem que saiu justificado. E o texto vai dizer: o homem que saiu justificado vai mostrar para nós que não foi o religioso. Você está entendendo isso? Que a pessoa que saiu justificada por Deus não foi aquele que mostrou o seu currículo, mas foi alguém que se humilhou. Foi o pecador arrependido. Por quê, irmãos? Porque o orgulho é a grande barreira da graça de Deus. A graça, irmãos, só pode ser recebida por quem reconhece que precisa dela. A graça só pode ser recebida para quem entende que é pecador, para quem entende que não é nada, que depende de Deus. O orgulhoso, ele não vê essa necessidade. Ele acredita que ele merece, porque ele faz por merecer, ele está fazendo. Ele acredita que está bem, ele acredita que suas obras são suficientes. Mas agora, quem acha que merece graça, ele nunca entendeu o que é graça. A graça, irmãos, é um favor imerecido. A graça não é um presente, não é uma recompensa pelo que você fez. A gente vive nesse mundo de recompensa. Eu faço para merecer. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu vou receber. Quanto mais eu faço isso, mais eu vou ser destaque. A gente vive nesse mundo. Mas, irmãos, o evangelho é totalmente contrário. Jesus olha para o seu currículo, Jesus olha para o meu currículo, Jesus olha para aquilo que a gente faz e não vale de nada. Não é por isso que você é salvo, não é por isso que eu sou salvo. Mas sim, irmãos, graça e misericórdia. Pela graça e misericórdia do Senhor. Por isso, na Efésios 2, Paulo vai dizer: vocês são salvos por meio da graça, por meio da fé, pela graça. Então, ele continua: isso não vem de vocês, então não é algo da igreja, não é algo do pastor, não é algo seu como cristão, mas sim é uma dádiva, um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Não é porque a gente vive nisso, né? Não é porque a gente fez coisa boa que Deus deve nos fazer coisas boas. Muitos religiosos e muitas denominações, muitas igrejas, muitas religiões vivem assim. Eu preciso fazer para merecer. Eu preciso ser um bom religioso para que eu mereça algo. Eu preciso dar uma cesta básica para que eu tenha fartura no meu celeiro. Eu preciso orar mais para que eu possa ser abençoado. Eu preciso dar mais dízimo para que venha mais dinheiro para mim. É isso. Agora, diante da graça de Deus, irmãos, não é pelas nossas boas obras. E aí o texto termina dizendo o seguinte: Paulo vai dizer: para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém olhe e pense: eu mereço, eu fiz. A graça, ela vai ao contrário, ela dá a quem não merece. E aí o ápice disso que mostra para nós é quando o ladrão da cruz vai para o paraíso com Jesus. Não fez nada, apenas reconheceu que o lugar dele era na cruz e o lugar de Jesus não era ali. Por isso, irmãos, a graça nos convida a nos render diante de Deus. O fariseu, ele chega dizendo o seguinte: veja quem eu sou, veja o meu currículo. Agora o publicano chega dizendo o seguinte: olha, veja quem eu sou sem a tua misericórdia. Eu sou pecador, eu dependo da sua graça, da sua misericórdia. Martinho Lutero vai dizer o seguinte: Deus não salva aqueles que são fortes em si mesmos, mas aqueles que reconhecem a sua total necessidade dele. Deus não salva aqueles que são fortes, mas aqueles que reconhecem a total necessidade dele. Por isso que Jesus vai dizer: eu não vim para os justos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que sabem que necessitam. O evangelho, irmãos, não é para pessoas que pensam que são boas. O evangelho é para as pessoas que sabem que são pecadores. Não é para quem acredita que consegue se salvar sozinho, pelas suas boas obras, mas quem reconhece que precisa de um Salvador. Por isso, irmãos, o orgulho é tão perigoso. Porque ele não afasta as pessoas apenas do pecado, ele afasta as pessoas da graça de Deus. Você é orgulhoso, eu não estou simplesmente afastando as pessoas de mim. Não, eu não estou somente afastando o meu cônjuge de mim, os meus filhos de mim, as pessoas em minha volta, não estou. Eu estou principalmente afastando Deus, a graça de Deus sobre a minha vida. Por isso o orgulho é tão perigoso. Mas o texto diz, como nós lemos no início, que ele concede graça generosamente.
Como diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, observe a força desse versículo. Deus não apenas desaprova o orgulho. Deus, Ele diz que Ele se opõe. Você já imaginou Deus se opor a alguém? Cara, imaginou isso? Deus indo contra alguém? Então, é isso, Deus se opõe ao orgulhoso, mas Ele derrama a sua graça sobre os humildes. Charles Spurgeon vai dizer que a porta da graça é tão baixa que somente os humildes conseguem passar por ela. A porta, irmãos, da graça, ela é tão baixa que somente os humildes. Sabe, por isso que Jesus vai dizer que a gente deve ser como criança. Por isso que a gente deve ter um coração humilde. Porque Deus se opõe ao orgulho. O publicano, irmãos, ele entendeu isso. Aquele pecador, ele entendeu isso. Porque ele não tentou impressionar a Deus com o seu currículo. Ele não tentou esconder o seu pecado. E aí a gente vive nisso, né? A gente tenta esconder os nossos pecados. A gente não quer que as pessoas, principalmente da igreja, vejam o nosso pecado. Por quê? Porque eles não podem ver o quão ruim eu sou. A gente tenta esconder. Ele não tentou justificar a sua vida. Ele simplesmente se lançou à misericórdia de Deus. E foi justamente ali que ele encontrou o perdão. Foi porque ele demonstrou, foi porque ele reconheceu que ele era pecador, foi porque ele reconheceu que ele necessitava da misericórdia de Deus. Foi justamente isso que levou ele ao perdão. A pergunta é, irmãos, não é que se você é pecador. A pergunta é, você reconhece que é pecador? Você reconhece isso? Você reconhece que você tem falhado? Você reconhece no seu dia a dia que você tem pecado? A pergunta, irmãos, não é se você precisa da graça. A pergunta é, você sabe que precisa da graça? Porque enquanto, irmãos, o orgulho nos leva a confiar em nós mesmos, a humildade nos leva aos pés da cruz. E é somente, irmãos, aos pés da cruz que a graça de Deus é recebida. Tim Keller vai dizer que você é mais pecador do que imagina, mas em Cristo é mais amado do que jamais sonhou ou imaginou. Você é mais pecador do que imagina. Eu sou mais pecador do que você imagina, do que eu imagino. Mas em Cristo a gente é mais amado do que a gente jamais sonhou, imaginou. Por isso que o orgulho diz eu mereço. A humildade diz eu preciso. E aqueles, irmãos, que reconhecem essa necessidade sempre encontram graça suficiente em Cristo. Amém? Aí vem a pergunta, então como a gente pode combater isso? Então se Deus opõe ao orgulhoso, se Deus se opõe a um coração orgulhoso, como que a gente luta contra isso? A primeira coisa, lembre-se diariamente da cruz. Lembre-se, olhe para a cruz. Não olhe para o outro, não olhe para o pecado do outro, não, olhe para a cruz. O orgulho, irmãos, ele floresce quando nós esquecemos de quem somos e o que Cristo fez por nós. Agora, na cruz, nós descobrimos duas verdades ao mesmo tempo, olhando para a cruz. Quando você olha para a cruz, você descobre duas verdades. Que você é muito pecador, mais do que você imagina. Que eu sou muito pecador, mais do que eu imagino. E que eu sou mais amado que eu jamais imaginei. Por isso que nós devemos olhar para a cruz. Nenhum de nós chega a Deus por mérito. É pelo aquilo que Cristo fez na cruz. Quando a gente, nos nossos relacionamentos, quando há orgulho, pare de olhar para o outro, olhe para a cruz. Por isso a cruz destrói toda tentativa de autopromoção. Aos pés da cruz, irmãos, não existe gente superior. Não existe alguém melhor ou que errou menos, que errou mais. Quer ver? Briga de casal tem vencedor? Não. Briga de casal, no seu casamento, vou te dizer isso. Na briga, ninguém vai ser vencedor. Os dois vão perder. Na verdade, não é só os dois, não. Quem tem filho aí, a família vai perder. Então, é isso. Não existe alguém superior ou inferior. Não. No orgulho, todo mundo perde. Existem apenas pecadores alcançados pela graça. John Stott vai dizer que nada humilha mais o ser humano do que a cruz, e nada o exalta mais do que a cruz. Ao olhar para a cruz, a gente é humilhado de ver eu não conseguir sozinho. Ao olhar para a cruz, a gente vê Jesus teve que carregar os meus pecados. Jesus apanhou por causa dos meus pecados. Ao olhar para a cruz, você vai ver que você não deve ser melhor do que alguém. Ao olhar para a cruz, você vai ver que você não é nada. Quanto mais você contempla a cruz, menos motivos você encontra de se gloriar, menos razão a gente olha para o nosso orgulho. Agora, quando a gente olha para a cruz, mais razões a gente tem para agradecer. Mais razões, até mesmo diante da ansiedade. Olhe para a cruz. Sabe por quê? Porque
a gente costuma olhar para aquilo que a gente não tem, né? Mas quando a gente olha para a cruz, a gente vai ver o quê? Que a gente tem tudo. Você crê nisso? Vou te fazer uma pergunta, seja bem sincero. Não precisa responder. Mas você crê que o que Jesus fez por você é suficiente nessa vida? Você crê nisso? Você crê que o que Jesus fez na cruz é suficiente? Por isso que, para você combater o orgulho dentro da sua casa, leva a sua família a olhar para Jesus. Para a gente combater o orgulho aqui na igreja, a gente precisa olhar para Jesus, não é para o outro. Para a gente combater o orgulho, a gente precisa parar de olhar para o pecado do outro. E segunda coisa, a gente quer vencer esse orgulho, reconheça a sua dependência de Deus. Como eu disse, né, o orgulhoso, ele diz: eu consigo, eu sou melhor. A fé diz: eu preciso de Deus, eu dependo de Deus. Por isso, irmãos, uma das maiores evidências do orgulho é viver como se Deus fosse opcional. Oramos pouco, dependemos pouco, como eu disse, nós buscamos pouco a Deus, porque a gente acredita que a gente dá conta sozinho. A gente vai trabalhar sem orar, por exemplo, e aqui não estou dizendo que toda vez antes de trabalhar a gente tem que orar, não há algo bíblico dizendo sobre isso. A gente deve orar sem cessar. A Bíblia diz isso, que a gente deve orar sem parar. Ter uma vida de oração. Mas muitas vezes a gente vai ao trabalho esquecendo de Deus, porque a gente pensa: depende de mim. Depende de mim. É tudo sobre, eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar. E claro, eu estou dizendo aqui que você vai viver de uma forma: eu não preciso mais trabalhar, tudo depende de Deus, Deus que vai fazer as coisas. Não, mas você precisa entender que até mesmo o seu pensamento, a sua inteligência de fazer alguma coisa, foi Deus que te deu. Por isso, nosso grande desafio é reconhecer que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Por isso que Jesus declara em João 15: sem mim nada podeis fazer. Não é um pouco de coisa, é nada. Por isso que a humildade começa quando nós reconhecemos nossa total dependência de Deus. Martinho Lutero vai dizer o seguinte: eu tenho tanto para fazer hoje, que preciso passar as primeiras horas em oração. Sabe aquele dia que você tem muita coisa para fazer? Todo mundo já viu o dia assim, né? Meu Deus, tanta coisa. Olha o que Martinho Lutero faz: eu preciso passar algumas horas em oração. Ah, Felipe, mas quanto mais coisa eu tenho para fazer, menos tempo eu tenho para oração. Ah, Felipe, mas eu já começo a trabalhar cedo, eu vou para a academia às 5 horas da manhã, 7h30 eu preciso estar no trabalho, eu preciso ir buscar as crianças na creche, no CMEI, no horário de intervalo, eu preciso levar para fazer isso, eu preciso tanta coisa. Por isso que quando você entende isso, você olha e pensa: eu preciso orar mais, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu preciso me prostrar mais, me colocar mais diante do Senhor. Quando você reconhece isso, interessante, tem uma história no livro do Billy Graham, na autobiografia dele, que em um momento ele foi alguém que tinha muita influência no mundo inteiro, tinha contato de presidente, ele era alguém, orava, era um dos homens de oração do presidente dos Estados Unidos, era alguém muito importante. Em certo momento, a secretária do presidente liga para Billy Graham, e a história vai contar que uma pessoa atende no lugar dele, a secretária dele atende e diz: olha, não pode falar agora. Mas é o presidente dos Estados Unidos. Ele não pode falar agora, ele está falando com uma pessoa muito mais importante que o presidente dos Estados Unidos. Prioridades. Prioridades. Eu sempre falei isso aqui: você não pode dizer que você não tem tempo para orar, que você não tem tempo para ler a Bíblia, que você não tem tempo para buscar a Deus, que você não tem tempo para fazer mais, ser um voluntário. Você não pode falar isso. Você pode falar o seguinte: isso não é a minha prioridade, isso não é tão importante para mim. Porque quando algo se torna importante para você, você arruma tempo na sua agenda, não é verdade? Eu digo isso por mim. Quando algo passa a ser importante para mim, eu preciso arrumar um tempo na minha agenda, na segunda, na terça, eu preciso arrumar algum tempo. Quanto maior a sua responsabilidade, maior precisa ser a sua dependência. Pai, quero dizer para você aqui, homem, você que é casado, você precisa mostrar que você depende demais de Deus. Não só mostrar, viver. Você precisa, porque é uma responsabilidade. Mães também, mulheres também, filhos, vivam com todo o coração dependendo do Senhor.
Pergunte: minha rotina demonstra minha dependência de Deus ou autossuficiência? O que sua rotina mostra para nós hoje? O que minha rotina mostra para vocês hoje? Que eu dependo de Deus ou eu preciso só quando o negócio aperta? O que a nossa rotina mostra? E por último, contemple a humildade de Cristo. Irmãos, o maior antídoto para o orgulho não é olhar para nós mesmos, mas é olhar para Jesus. Por isso que Filipenses capítulo 2, na continuação do texto que a gente leu, Paulo vai dizer o seguinte: olha, tenham vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Olhem para Jesus. Por quê? Porque embora sendo Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que Ele devesse se apegar. Ele era Deus, mas Ele desceu, Ele se tornou um homem, 100% Deus, 100% homem, mas Ele não se apegou à sua forma de Deus. Em vez disso, Ele se esvaziou a si mesmo. Em vez disso, sabe o que Ele fez? Ele assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Você pode concordar comigo? Jesus tinha motivos para se exaltar ou não? Aqui na terra, Jesus tinha. E sabe o que Ele fez? Ele escolheu servir. Ele escolheu lavar os pés dos discípulos. Jesus, Ele podia escolher nascer no palácio principal do rei mais importante daquele tempo, mas Ele escolheu nascer num lugar simples. Jesus, Ele poderia escolher os homens mais inteligentes da época. E sabe quem Ele escolheu? Pedro. Sabe quem Ele escolheu? Um cobrador de impostos, um publicano. Jesus, Ele poderia andar com as pessoas mais famosas da época. Jesus, Ele poderia ter o Instagram que mais bomba no mundo. Mas Jesus, Ele escolheu andar com os pobres e pecadores. Jesus escolheu a ser tocado por uma mulher. Jesus escolheu passar por Samaria para conversar com uma mulher que não era vista. Jesus escolheu. Por isso que a gente precisa olhar para Jesus. Jesus tinha toda a glória. Jesus poderia descer da cruz e matar todo mundo, mas Ele morreu. Ele morreu por mim e por você. Ele se humilhou, Ele se esvaziou. Por isso que Jonathan Edwards, ele vai dizer que nada é mais contrário ao orgulho do que contemplar a glória e a humildade de Cristo. Quanto mais, irmãos, nós enxergamos a beleza de Cristo, o que Cristo é, menos impressionados a gente fica com a gente mesmo. A gente vê o tamanho de Deus, o tamanho do que Jesus fez, a gente vai olhar para essa roupa: eu fiz uma coisa boa? Não é nada. Por isso, olhe para Jesus. O orgulho, ele pergunta: como que eu posso ser servido? Eu vou para a igreja, o que as pessoas vão fazer para mim? O que o pastor vai me oferecer? O que o louvor vai cantar? Agora, irmãos, o servo, ele pensa: o que eu posso fazer para servir o outro? O que eu posso fazer para lavar os pés do outro? Para ser humilhado? E é isso, irmãos, o evangelho não é uma busca para ser exaltado. Por isso que Jesus vai dizer: olha, quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta, o que o texto vai dizer? Será humilhado. Diante da graça de Deus, quanto mais a gente se orgulha, mais a gente é humilhado diante de Deus. Mas quanto mais humilde nós somos, mais Deus nos eleva. E é uma luta, né? Porque é difícil para a gente, como ser humano, ser menor que o outro. Mas, irmãos, o orgulho vive para a sua própria glória. Cristo Jesus viveu para a glória de Deus. E eu e você, sabe o que a gente deve fazer? Viver para a glória de Deus. Para concluir, você tem lutado contra o orgulho? Você tem lutado contra o orgulho? Então, primeiro, olhe diariamente para a cruz. Segundo, reconheça sua dependência de Cristo. E terceiro, contemple a humildade de Cristo. Porque o orgulho, ele nasce quando nós colocamos o eu no centro. Mas a humildade, ela floresce quando nós colocamos Cristo no devido lugar. Num lugar que Ele nunca deveria ter saído. Por isso, humilhe-se diante do Senhor, como disse Tiago, e Ele os exaltará. O caminho para cima no reino de Deus, o caminho para cima, sabe como que é? É para baixo. Quem se exalta será humilhado. Você quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu aí? Todo mundo quer ir para o céu? Você crê que o céu existe? Você quer ir? Sabe qual que é a forma? É ir descer mais. Não é subir mais, não é mostrar que a gente é maior, que a gente é mais importante. É se esvaziar. É mostrar que a gente, mostrar não, é viver que a gente não é nada, que a gente depende da graça de Deus. Por isso,
Quem se humilha diante de Deus encontrará graça, misericórdia, encontrará a verdadeira grandeza de Cristo. Para refletir e praticar, primeiro, em quais áreas da minha vida tenho confiado mais em mim do que em Deus? Se pergunte, em quais áreas da sua vida, talvez na sua casa, no seu casamento, você como pai, você como mãe, no seu trabalho, você tem confiado mais em você mesmo, em como você pode resolver e fazer as coisas, confiado na sua força. Segundo, eu tenho me comparado com as pessoas ou tenho olhado para a cruz? Para quem você tem olhado? Para Jesus? Ou para a pessoa que está do seu lado? E por último, o que posso fazer nessa semana para servir alguém sem esperar reconhecimento em troca? Eu te dou esse desafio para você praticar durante essa semana. Escolha alguém, sirva alguém. Não sirva alguém talvez que é superior a você para você receber algo em troca, mas talvez sirva alguém que você não dá muita bola, mas para mostrar que Jesus, eu não sou nada, eu não sou diferente, eu estou aqui. Se humilhe diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos neste momento. Talvez o orgulho, talvez a ansiedade, você tem lutado contra esses dois pecados. Diante do mundo, diante das lutas que você tem passado, diante dos conflitos que você tem passado nos seus relacionamentos. A oração agora é para você se humilhar, a oração agora é para que a gente possa se humilhar diante do Senhor, se colocar diante do Senhor, e ver que nós não somos nada, e ver que nós dependemos e necessitamos da graça de Deus, que sem a graça de Deus, que sem Deus nós não somos nada, nós não conseguimos trabalhar amanhã, nós não conseguimos comprar uma casa, nós não conseguimos realizar um sonho, sem Deus nós não conseguimos o básico dessa vida. É a graça de Deus sobre você, é a misericórdia de Deus sobre você. Você está aqui porque Deus quer, você tem uma família porque Ele quer, porque se fosse por mim, se fosse por você, nós não teríamos nada que nós temos hoje. Por isso, se humilhe diante do Senhor. Confesso a ti, Senhor, Se coloque de pé no seu lugar, vamos cantar. fraco eu sou. Vamos confessar ao Senhor as nossas fraquezas, se humilhando. Mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, Sem nada pra dar. Só quero pedir, cantar de novo. vem, ajuda-me, ó Deus. Vamos novamente nessa parte. Confesso a ti, Senhor, Faça dessa canção oração, fraco sabe? De olhar e eu sou. pensar que nós não temos nada, que nós não somos nada, nós somos fracos, dependentes do Senhor. Forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, Deus não rejeita. Quando nós nos humilhamos diante do não Senhor, rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor, nós estamos aqui para reconhecer que nós não temos nada, que nós não somos nada. Nós dependemos da tua graça, nós dependemos do teu amor. Sem o Senhor nós não conseguimos, nós não seremos bons pais, boas mães. Sem o Senhor nós não seremos bons empregados, bons chefes. Sem o Senhor nós não vamos conseguir nada. Sem o Senhor nós não vamos conseguir trabalhar amanhã. Então nós necessitamos de Ti. Por isso, Deus, tenha misericórdia. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, dia após dia. Nós dependemos do Senhor, Deus, e que possamos não olhar para o outro,
que o orgulho seja quebrado no nosso coração, que esse coração orgulhoso, Deus, seja quebrado, trocado por um coração humilde. Que a gente possa olhar para as pessoas que estão à nossa volta, não como uma forma de comparação, não como uma forma de que a gente é melhor ou pior, mas sim, Deus, olhar para os outros e pensar que todos nós dependemos do mesmo Deus, que estamos aos pés da cruz, olhando para a graça, olhando para o sangue que foi derramado na cruz, por todos, não somente por nós que somos crentes, não somente por nós que somos cristãos, mas por toda a humanidade. Por isso, Deus, coloque no nosso coração um coração humilde, porque o Senhor não rejeita. Deus, troque esse coração orgulhoso, a gente se comparar, a gente querer ser melhor do que o outro, para que a gente se esvazie da gente, para que a gente olhe para o outro e veja o outro mais importante que a gente mesmo, para que a gente olhe o erro do outro, às vezes até mesmo com a gente, e não olhe e pense quanto nós somos melhores do que os outros, mas é que a gente reconheça que também nós somos pecadores e dependemos da mesma graça, do mesmo amor. Essa é a nossa oração, Deus. Nós te louvamos e agradecemos por essa celebração, nós te louvamos por essa igreja. Que aqui, Deus, tudo seja sobre o Senhor. Que aqui, Deus, a tua palavra seja fielmente pregada domingo após domingo. Que os louvores sejam voltados ao Senhor, Deus. Essa é a nossa oração. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós, nos guiando, e que a cada dia possamos ser mais parecidos contigo, num coração humilde, servindo uns aos outros, se esvaziando a si mesmo e olhando para o próximo, não como nós somos melhores, mas sim como pessoas a qual nós podemos servir. Que nessa semana possamos colocar como prática isso, em servir alguém, e fazer para alguém sem receber, sem esperar algo em troca, mas Deus, que o Senhor nos dê esse coração de servo. Nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Lembre, se você quiser uma pizza, compre lá no Betel Book. Ou se você quiser ajudar também, a gente vender, esteja lá buscando suas pizzas lá para vender. Deus abençoe, até a semana que vem.